Nunca te vi, mas mesmo assim contava os dias como se fosse combinado. Em outra vida, um lugar lá do passado, nós dois amamos. Eu já sabia. Não são 10 nem 20 anos pra crescer dessa maneira. Um amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. No nosso caso, não é acaso. Tenho certeza que não começou aqui. O amor da gente já vem de longe. Me apaixonei primeiro, depois assim. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez, buscando a presença de Jesus e que Ele possa estar no coração de cada um de nós, também nos lares daqueles que nos assistem, e que todos nós possamos receber nessa noite da misericórdia de Deus, da compaixão, sendo atendidos em nossas necessidades à medida que for bom para nós. Hoje nós teremos a palestra do Roberto, os falsos profetas, e um tema muito importante nesse tempo atual.
não é, de transição, onde aparece tantos lobos vestidos de pele de ovelhas. Então, vamos aproveitar, então, as palavras que o Roberto nos traz hoje, palavras do Evangelho, palavras do apóstolo João, para que a gente possa, então, enfrentar essa fase difícil pela qual estamos passando. Então, vamos elevar o pensamento, lembrando daquele pequenino de Assis, que foi tão grande em sua humildade. Que Ele possa abençoar a nossa casa e todos aqueles que aqui frequentam. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e principalmente nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. Como a Joyce colocou, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, quando Kardec aborda justamente: haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje eu vou abordar o assunto no item 5, que é o prodígio dos falsos profetas. E aí a gente se pergunta muitas vezes, mas falar de falso profeta nos dias atuais faz sentido, será? Muito sentido, e a gente vai entender por quê. Quem que são esses falsos profetas, quais os prodígios e tudo mais. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui? Como a gente reconhece um falso profeta, por que que eles surgem, como se alimentam, né? Assim que o pessoal brinca, né? Por que eles surgem, o que o Espiritismo pode nos falar sobre isso e, principalmente, como a gente se proteger dessa situação. Aqui o nosso objetivo não é apontar indivíduos, pessoas, nesta condição de falso profeta, mas sim entender os mecanismos psicológicos e espirituais desse processo, para que a gente possa ter uma caminhada aqui na Terra com um pouco mais de segurança. Mas para a gente poder falar a respeito, nós precisamos voltar um pouquinho no Livro dos Médiuns. Quando Kardec começa o Livro dos Médiuns, ele começa com uma pergunta que para mim faz tanto sentido, que sem a resposta a esta pergunta, nós não precisaríamos estudar mais nada de doutrina espírita, se a resposta não for afirmativa. E qual é essa pergunta? Há espíritos? Ou seja, a alma sobrevive à morte do corpo físico? Será que existe mesmo esse negócio de espírito? São seres que são criados à parte? E aí a gente sempre se lembra, né? Todo mundo já ouviu falar de uma história de assombração, de aparição. Da terra onde eu vim, lá do Pará, o pessoal usa muito a expressão visagem. Eu vi uma visagem. É justamente um espírito, uma alma, alguma coisa assim. Tanto é que tem uma frase de Miguel de Cervantes, o autor do Dom Quixote, que ele diz assim: "Io no creo em burras,
Pero que lá sai, lá sai. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. É mais ou menos isso. Então, quando a gente tem essa definição, né, se existe de fato, e o que são os espíritos? Essa é a pergunta 76 do Livro dos Espíritos. O que são? E Kardec obtém a resposta, que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, os espíritos estão por aí, se acotovelando conosco. E se a gente observar as religiões, praticamente todas, o cristianismo, o espiritismo, o hinduísmo, o budismo, islamismo, judaísmo, as religiões indígenas, e todos os espiritualistas falam da sobrevivência, de alguma coisa além do corpo. Então a gente vê que de fato existe, o espírito está aí, ele existe, e segundo Chico, nós convivemos com os espíritos constantemente, porque de cada 4 que desencarnam, 3 permanecem aqui na Terra. Vamos lembrar do filme Ghost? Exatamente ali. A gente morre, não sabe que morreu e continua aqui. Ou o filme, né, Sexto Sentido, que também conta a mesma história, a mesma situação. Então a gente vê que essa é uma história real. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17, nos é trazida a seguinte mensagem: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então ele está falando aqui da questão da explosão da mediunidade, que nós encontraremos médiuns em todos os lugares. Não é só no terreiro de Umbanda, não é no centro espírita, mas existem médiuns na Igreja Católica, na Igreja Protestante, em todos os lugares. Então, mediunidade é uma realidade. E o médium é justamente aquele que tem essa comunicação com o mundo espiritual. Por que isso é importante a gente falar? Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, há uma proibição de consultar os mortos. Não é interessante? Por que é interessante? Porque você não proíbe uma coisa que não possa acontecer. Eu não vou proibir ninguém de levitar, porque não é possível aqui no nosso plano. Mas em Números, no capítulo 11, versículo 16, é feito um tratado de como deve ser feita uma reunião mediúnica. Porque fala ali nesse Números que nós temos que arrumar 70 anciãos para que a gente possa juntá-los e o Espírito Santo descer e conversar com eles ali e dar a sua manifestação. É uma reunião mediúnica, né? Então, de fato, isso tudo está permeando as nossas vidas. Então, os espíritos existem, eles estão aí, eles se acotovelam conosco no nosso dia a dia. Entendendo isso, quem são os profetas? Vocês podem ver que eu estou falando de cada ponto, né? Os espíritos, quem são os profetas? Tradicionalmente, quando a gente pensa em profeta, é alguém que lê o futuro. Mas, na verdade, o termo profeta significa mensageiro. Aquele que transmite uma inspiração moral e espiritual. Então, no Espiritismo, quem são os profetas? São espíritos ou pessoas que orientam para o bem. São as vozes que esclarecem, que instruem, que elevam, e são os instrumentos do bem maior, né? E não de si mesmos. Por isso, o verdadeiro profeta não é aquele que impressiona, mas sim aquele que se transforma e transforma o mundo à sua volta moralmente. E quem são os falsos profetas? Kardec detalha muito bem isso. É um espírito enganador. Ou seja, é alguém que toma uma forma de luz para tentar confundir, iludir as pessoas.
É também um falso profeta, um encarnado orgulhoso, ou seja, aquela pessoa que se coloca como referência absoluta. Ele é o detentor, é o dono da verdade. Não conhecemos ninguém assim, né? Graças a Deus. Né? Mas tem, bastante. É também um falso profeta, um líder religioso, filosófico ou espiritual, que usa a boa-fé das pessoas para fins pessoais. E o traço principal do falso profeta é a distorção da verdade. Por quê? Ele mistura luz e sombra para conseguir coisas para o seu interesse próprio. É assim que ele faz. Então não é o brilho que essa pessoa tem, mas a sua moralidade, isso é o que mais importa. E isso a gente pode ver que revela quem essa pessoa é. Mas aqui tem a pergunta: por que que esses falsos profetas proliferam e prosperam na nossa sociedade? Aqui eu vou falar de canetinha de Monchar. Por quê? Porque a gente quer caminho fácil para resolver a nossa vida. A gente quer resposta pronta. Então, por isso que eles pintam e bordam na nossa cabeça. Então, são pessoas que vão, de certa forma, tentar aliviar o peso da nossa vida. Né? Quando alguém se apresenta com uma certa segurança, com carisma, e até às vezes demonstrando um certo poder, a gente deixa ser conduzido sem questionar. E isso hoje nas redes sociais é uma festa. O tanto de coisa esquisita que circula pela internet é um absurdo. Né? Recentemente eu vi, não vou nem entrar nas polêmicas, mas num dia ovo faz mal, no outro dia ovo faz bem, num dia carne faz mal, no outro faz bem, num dia você não pode usar fone de ouvido porque causa problema hormonal. E aí tem coisas assim, sal para você ter equilíbrio na sua pressão. Estão querendo matar o povo, né? Pelo visto. Então a gente vê esses absurdos porque a gente quer resultado fácil. Esse que é o problema. A gente não quer passar pelo processo. A gente quer uma resposta que vai nos ajudar imediatamente. E não existe milagre, gente. A coisa é um processo difícil, longo muitas vezes. Então essa reflexão, ela nos ensina uma coisa muito importante. Deuteronômio capítulo 18, quando é proibida a conversa com os mortos, é justamente por isso, porque a gente quer o caminho mais fácil das coisas. Então ele proibiu porque tinha uma razão. Então nesse sentido a gente vai ver que a mediunidade, sem uma orientação moral, sem um preparo, ela se torna um instrumento de exploração das pessoas, da boa fé, da boa vontade das pessoas. Por quê? Porque isso é uma superstição e a pessoa é dominada psicologicamente dessa forma. Então a gente vê que a psicologia, ela explica muito bem essas questões. Nós seguimos pessoas cegamente. Nem vou falar o Brasil como está dividido na questão política, né? Lado A e lado B, aquela confusão. Se você não é do lado A, você é do lado B, e, portanto, você é meu inimigo. E a gente vê brigas homéricas por causa disso. Por quê? Porque existe um controle psicológico disso. Qual que é um desses? Primeiro, obediência à autoridade. É quando a figura de um líder, ela é percebida como incontestável. E a gente sabe que os líderes que nós temos aí são muito contestados. Mas as pessoas parecem que não conseguem enxergar além dessa condição. Existe também uma conformidade social, ou seja, nós, para fazermos parte de um grupo,
nós temos essa conformidade social. Ah, eu quero fazer parte daquele grupo, então começo a pensar e agir conforme aquele grupo. Há também o pensamento de grupo, que significa o seguinte: é quando eu perco o meu senso crítico. Quer um exemplo? Quando existe um linchamento. As pessoas sabem que aquilo é errado, sabem que aquilo é um problema, mas quando juntam um grupo, aquilo parece que aflora e as pessoas partem para a violência, mesmo sabendo que aquilo é errado, nesse sentido. Há também o viés de confirmação. O que significa isso? É quando eu só aceito aquilo que reforça o meu pensamento, a minha ideia. Então, o que acontece? Os espíritos, os falsos profetas, vão usar isso em favor deles. E há também a dependência emocional. Dependência emocional, ou seja, a pessoa se entrega e se deixa dominar pelo outro. E no meio espírita existe um problema um pouco maior, chamado fascinação. É quando o médium é dominado a tal ponto que ele perde todo o seu discernimento. Por isso que a fascinação é um perigo invisível e grave. E a gente precisa destacar isso. Por quê? Porque essa pessoa que está sofrendo esse processo de fascinação, muitas vezes ela acha que ela está certa. Quantos médiuns que juram de pé junto que estão recebendo Jesus, Chico, Maria e outras coisas, mas quando você vê o conteúdo da mensagem, não tem nada a ver com aquela personalidade. Mas eles continuam insistindo nisso. E, inclusive, são até endeusados nessa condição. Aconteceu isso em Brasília. Uma vez, uma pessoa, um estudioso, foi num centro espírita e viu uma fila enorme. E ele achou interessante aquilo, né? E foi ver o que estava acontecendo. Quem estava dando comunicação e dava conselhos era Jesus. E aí o pessoal ficou, aquela fila e os conselhos, né? E ele se aproximou, ele ficou na fila e foi lá. Quando ele foi conversar com o espírito, ele falou: "Você é Jesus?" "Sim, meu nome é Jesus." "Mas o que você está fazendo aqui?" "Ah, as pessoas estão pedindo conselho, eu estou dando." "Mas que Jesus é você?" "Jesus da Silva, eu morava ali no bairro tal." E é real essa história, tá, gente? Não é conversa fiada. Porque as pessoas vão de boa fé acreditando em tudo. Então, a gente precisa entender o seguinte: o maior prodígio que o mal pode fazer na nossa vida não é mover objeto, não é tirar uma coisa daqui e ali, não é sumir, não é aparecer, não é levitar. É paralisar o nosso senso crítico. E nós não estamos mais pensando. É lamentável saber que hoje já existem estudos que, infelizmente, o QI da geração atual está menor do que a geração anterior. Por quê? Nós estamos perdendo o nosso senso crítico. Nós não estamos analisando aquilo que nós estamos recebendo como informação. E olha que informação hoje em dia é algo assim, bombardeado o tempo todo. E normalmente de 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o maior prodígio desse mal, como eu disse, não é mover objeto, é paralisar o nosso senso crítico. Então, esses mecanismos, eles explicam por que os falsos profetas, que é espiritual, político, religioso, eles encontram terreno fértil. Porque eles exploram a fragilidade humana. Como eu disse, nós temos fragilidades, medo, esperança, necessidade de pertencimento, busca por respostas simples. A vida é simples, nós complicamos ela. E nós queremos que ela se torne mais simples, buscando artifícios para superar tudo isso.
E não vai acontecer, eu lamento informar. Tem um filme, eu lamento, eu não lembro, não me recordo o nome dele, mas é um filme muito interessante, em que um homem está treinando um rapaz, e esse rapaz ele é muito ansioso, ele tem vários problemas, e ele fala que vai mostrar para ele algo muito especial no topo de uma montanha. E eles vão fazer, né, essa caminhada até essa montanha. E quando ele chega na montanha, que ele vê a paisagem, lindíssima paisagem, o rapaz fala: cadê, o que você quer me mostrar aqui no topo, que é tão importante? Aí o homem olha para ele, que ele não entendeu nada, olha para ele, olha para o chão e fala: ah, essa pedra aqui. E ele pega a pedra, fica com raiva, tira a pedra, mas você veio me mostrar uma pedra em cima da montanha? Aí ele fala: você não entendeu. Aí o rapaz para e começa a pensar. Não foi chegar ao topo, foi o percurso. E aí ele começa a se lembrar de todo o percurso que ele fez. As flores, os animais, os rios, as cachoeiras, tudo que ele viu no percurso. O percurso é o mais importante. E às vezes a gente se perde, querendo chegar lá, e se esquece que o mais importante é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Então, essa questão dos prodígios, né, que nos chamam a atenção, pessoas que fazem coisas fantásticas na internet, inclusive existem outras pessoas que desfazem aquilo que eles mostram, mostrando que aquilo é falso. Prodígio se refere a uma coisa espetacular, pessoas que fazem coisas espetaculares. Existem fenômenos mediúnicos que são autênticos, mas eles podem ser sim conduzidos por espíritos inferiores. E fenômenos também exagerados, distorcidos e mal interpretados. Há também prodígios que são acontecimentos naturais, mas eles são apresentados como milagres. Vale lembrar, na Gênese, Kardec trata dessa questão do milagre, mostrando que milagre de fato não existe. O que existe é uma falta de conhecimento de como aquilo se processa. E outra coisa, o pessoal onde eu trabalho comenta muito isso. Quando eles falam, do nada aconteceu determinada coisa, eu já olho feio, porque não existe acontecer algo do nada. As coisas acontecem por alguma razão. Então existem também pessoas que usam de truques, manipulação, ilusão psicológica, predições vagas. Quem assistiu aqui o Mentalista, lembra como ele fazia? Ele conseguia perceber as pessoas, e aí nessa percepção ele começava a dar notícias de parentes, de pessoas que faziam parte da vida dele, dessa pessoa, para poder ganhar dinheiro dessas pessoas. Então é uma forma de enganar. Então o Espiritismo, segundo Kardec, ele nos faz um alerta, que a gente não deve rejeitar tudo, mas a gente não pode ser tolo de aceitar tudo também. Nós precisamos ter o quê? Discernimento. Nós precisamos ter a fé raciocinada, analisar aquilo que nós estamos observando. Então, no século XXI, essa observação de Kardec nunca foi tão necessária para os nossos dias. Por quê? Porque hoje nós temos pessoas muito capazes de manipular as consciências das pessoas com ilusões, muitas ilusões. Quem nunca viu uma IA fazendo alguma coisa diferente, né? Hoje em dia a gente tem bastante isso. Hoje não precisa o fogo descer do céu, ou visão de alguma coisa espetacular. Hoje existe um negócio chamado algoritmo. Algoritmo de engajamento. É a mesma coisa. Então a gente vê que as pessoas, elas são tidas como profetas pelo número de seguidores e pela prosperidade imediata que ela desenvolve.
Então esses são hoje os nossos falsos profetas. O falso profeta digital é aquele que vende fórmulas mágicas da felicidade, cura quântica, sem reforma íntima. Ou enriquecimento sem trabalhar. Tem jeito? Não dá. É o processo. Então a gente vê que as pessoas precisavam antigamente de fenômenos para crer. Hoje basta a gente ver que determinado vídeo teve milhões de visualizações. Então aquilo é verdadeiro, aquilo é real, aquilo é uma prova social de uma realidade. E aí a gente precisa fazer uma perguntinha a respeito disso. O conteúdo do que eu estou assistindo, do que eu estou vendo, ele gera paz e autonomia ou ele gera dependência e ansiedade? Eu acho que 90% de todo o material da internet nos gera ansiedade e dependência, infelizmente. Mas se a gente souber procurar e tiver conhecimento do algoritmo, a gente pode filtrar melhor as coisas que a gente observa. Mas como que a gente vence tudo isso? Primeiro, que as mentiras, elas não vão durar para sempre. Como dizem, mentira tem perna curta. Não é assim que as pessoas falam? Tem uma fábula de Esopo que diz uma coisa bem interessante. Um burro, numa floresta, certa vez encontrou a pele de um leão e resolveu vestir essa pele desse leão, e ele começou a assustar os aldeões, os animais da floresta, e ele ficou tão feliz de estar assustando todo mundo que começou a zurrar. Aí descobriram que o burro não era, ou que o leão não era leão, né? Era um burro. E aí foi descoberto e ele foi punido por causa disso. Então a gente vê que existe um disfarce, mas que não tem continuidade. Porque dia menos dia a máscara vai cair e as coisas vão ser mostradas como as pessoas são de fato. Então a gente precisa entender que para observar essas pessoas que são tidas como profetas, como alguém que possa nos mostrar um caminho, a gente precisa observar como elas se comportam. Quais são as suas falas, como que elas falam, como que elas agem no seu dia a dia. Então, como que a gente reconhece? Primeiro, moralidade da mensagem. Nenhum espírito superior vai trazer um conteúdo arrogante, confuso, contraditório ou agressivo. Nenhum espírito superior vai trazer esse tipo de conteúdo. A mensagem ela vai ser elevada, ela vai ter humildade, ela vai caracterizar paz, tolerância, amor ao próximo e, principalmente, reforma íntima. Tudo que a gente não quer ouvir, reforma íntima, né? Por quê? Porque reforma íntima exige esforço da nossa parte. Aí o Clóvis de Barros Filho fala uma coisa bem interessante, que o guru é uma pessoa que vem te mostrar o que você deve fazer. Você que se conhece, que sabe, porque você convive com você o tempo todo, e alguém que vem de fora, vem te explicar como você vai fazer para ser feliz. E normalmente o guru é alguém que vem de longe. Né? E segundo os meus colegas, vai embora de Celta. Mais ou menos assim. Então é exatamente isso, né? Esse tipo de conteúdo. Então, se a mensagem ela estimular medo, vaidade, fanatismo, dominação, a origem nunca vai ser superior. Nós precisamos ver que existe também a necessidade da mensagem ela ter coerência e razão. Os fenômenos espirituais verdadeiros
nunca contradizem o que a ciência demonstra, nem a lógica das coisas. Nunca vai contradizer. Ah, mas Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um milagre? Jesus construiu o nosso planeta. Será que ele não sabe como faz um peixe? Como faz um pão? Certeza que ele sabe. Então, não tem essa questão de fora da lógica. Há também a necessidade de entender a finalidade. Por que essa pessoa está me mostrando isso? Os espíritos superiores nunca vão fazer show. Kardec teve um problema no ano de 1865 e 1866 com os irmãos Davenport. Esses irmãos Davenport, eles faziam shows. Eles tinham mediunidade, mas como eles faziam shows, a mediunidade não estava ali, os espíritos não estavam dispostos o tempo todo. O que eles começavam a fazer? A enganar, usar truques, ilusionismo, para provar para as pessoas que existiam os espíritos. Apesar de serem médiums, eles faziam isso. Também, os espíritos nunca vão criar dependência e não vão impor ordens. Espírito nenhum vai falar para você fazer isso ou aquilo. E também, ele não vai alimentar personalismo. Então, a finalidade dos espíritos sempre vai ser educativa, moral, para que a gente possa melhorar. E aí a gente precisa ver o comportamento do médium, ou desses líderes, desses profetas. Ele vive o que ele ensina? Ele demonstra humildade ou destaque? Ele incentiva o estudo ou pede obediência cega? Ele promove autonomia espiritual ou dependência emocional? Então, o verdadeiro servidor do bem nunca vai se colocar acima dos outros. E aí a gente tem exemplos históricos, principalmente nos Estados Unidos, algumas experiências bastante traumáticas com relação a esses falsos profetas. Pessoas que eram carismáticas, se diziam enviados de Deus, que estimulavam o medo, que se entregava a um total isolamento, controlava emocionalmente os seus seguidores, e ele terminou provocando a morte de milhares de pessoas, todas por suicídio. Não vou citar nomes aqui para não ter problema, mas qual que é o mecanismo que ele utilizou aqui? A autoridade absoluta, a manipulação psicológica e a promessa da salvação exclusiva. Há também aqueles que criam filosofias pseudo-espirituais, mistura de símbolos religiosos e delírios pessoais, induzir os seguidores a cometer crimes. Isso tudo são coisas reais, de pessoas que fizeram de fato isso. E qual que é o mecanismo aqui? Distorção espiritual, carisma agressivo e subjugação moral. Então a gente vê que no Brasil nós também tivemos um exemplo triste na doutrina espírita, recentemente, bastante sério, bastante grave e bastante problemático. Pessoas que prometiam curas, de fato ele fazia curas, muitas curas ele realizava, não por ele, mas pela pessoa que ia buscar esse atendimento. E aí a gente vê a vaidade, o poder, que essas pessoas têm sobrepujando as demais. E nesse sentido, o Espiritismo, ele desmistifica o milagre, Por quê? O que a gente precisa observar aqui é a elevação moral. Então, um falso profeta, ele pode fazer sim uma cura, um fenômeno nesse sentido, mas ele faz isso com um sentido de dominação, de dominar essas pessoas.
mas no fundo, depois, isso vai trazer prejuízo, porque isso não vai perdurar por muito tempo. Mas aí vem aquela dúvida: por que Deus deixa que isso aconteça? Por que aparecem esses falsos profetas me prometendo mundos e fundos para que eu possa cair nessas conversas? E aí eu me pergunto, ainda hoje tem gente que cai no golpe do bilhete premiado? Tem ou não? Por quê? Porque as pessoas querem dinheiro fácil, né? Não é assim? Por que Deus, então, deixa que isso aconteça? A explicação de Kardec é a seguinte: isso serve para provar a fé e a inteligência dos homens. É um teste de discernimento. Eu tenho que agir diante daquilo que eu estou observando. Eu tenho livre-arbítrio para tomar aquela decisão na hora que eu estou lidando com aquela situação. Então, por isso que ele deixa a nosso cargo resolver essa questão. Por isso que ele permite que essas pessoas perambulem por aí. Então, olha só, se a verdade fosse óbvia e brilhasse sozinha, não haveria mérito na gente escolher ela. Então, nós precisamos ter mérito de escolher. Por isso que a gente precisa o quê? Pensar. A gente precisa pensar, analisar as coisas e não julgar pelas aparências. E como que a gente pode evitar tudo isso? Aí vem a triste constatação. Primeiro, estudo constante. Uma coisa que assim, quando eu adentrei o Centro Espírita pela primeira vez, agosto de 1993, o que mais me chamou a atenção, a quantidade de livros. A quantidade de obras que me foi apresentada para que eu pudesse estudar, que eu pudesse entender. É uma coisa absurda e às vezes a gente tem preguiça, né? Mas a gente precisa estudar constantemente. Vamos nos lembrar? Existe uma coisa na doutrina espírita que chama lei do progresso. Nós vamos precisar progredir, evoluir. E como que a gente evolui? Aprendendo, desenvolvendo conhecimento. O conhecimento é acúmulo de informação, mas esse conhecimento, ele só vai ser conhecimento a partir do momento em que eu uso no meu dia a dia, ele se torna sabedoria. Então não adianta eu só conhecer, eu preciso praticar. Então a doutrina espírita fala disso, do estudo constante. Mas o estudo não é só para ficar na cabeça, é para a gente usar no nosso dia a dia. Eu tinha um amigo, tenho, ele está no mundo espiritual, que ele dizia o seguinte: eu não vou mais ler livro espírita, não vou estudar mais. Eu vou tentar praticar a partir de agora aquilo que eu aprendi. E faz todo sentido isso, né? Outra coisa, usar a razão. Por quê? Uma das frases mais importantes de Kardec: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então a gente precisa preparar a nossa razão, analisar as informações que nos chegam. Outra coisa, vigilância moral. Por que os espíritos inferiores se aproximam da gente? Porque eles encontram em nós orgulho, ambição, vaidade, desejo do poder. Então eles vão se aproximar da gente para tentar nos induzir a essas questões, fortalecendo em nós tudo isso. E quanto mais a gente cultivar o bem, mais a gente vai ser protegido, ou seja, menos influenciado a gente vai ser. E principalmente, prece e equilíbrio emocional. Apesar que dirigir em Araçatuba perde todo o equilíbrio emocional, né? Infelizmente. Principalmente quem está de moto, viu, gente? A gente sofre bastante.
Então, para não perder essa... Eu não vou cantar, tá, Rogério? Mas eu vou ler uma canção aqui, que todo mundo conhece, que diz assim: a cigana leu meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, e eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Então, essa pergunta que nós lemos aqui nessa canção, que é uma pergunta, é a pergunta que a gente sempre quer fazer para os profetas de plantão. O que vai ser do meu destino? Vai ser o que eu fizer da minha vida. A resposta é simples, é muito simples. Vai depender das escolhas que eu faço. Então, concluindo, os falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir. E faz parte do nosso processo de evolução espiritual. Por quê? Eles testam a nossa inteligência, a nossa moral e a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Para a gente vencer tudo isso, a gente não precisa ter medo. Se a gente buscar estudo, bom senso, humildade, caridade e coerência moral. Se a gente buscar tudo isso, a gente vai estar naturalmente sob a proteção da luz e qualquer engano vai ser passageiro. Que a gente reflita e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Então vamos agora elevar o nosso pensamento mais uma vez, nos preparando para o passe, preparando para a visita dos amigos espirituais em nossa casa, envolvendo também os nossos entes queridos. Vamos trazer em nossa mente a figura meiga de Jesus, seus braços abertos, a nos convidar no vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, abençoe a nossa casa, todos aqueles que fazem parte da nossa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.